Vamos lá. Estudo de sinais de uma função quadrática. O que é que você precisa saber para fazer estudo de sinais? Primeira coisa, o discriminante. O que é o discriminante? O delta, tá? Que a gente acha pelaquela formulinha b ao quadrado menos 4ac. Se o delta for positivo, se o delta for igual a zero ou se o delta for negativo. A gente tem três possibilidades. Aqui vai ter qual é a situação, vai ter com o A maior do que zero, o A é o coeficiente que determina a concavidade da parábola. Se o A for positivo, a concavidade da parábola para cima. Se o A for negativo, a concavidade da parábola para baixo, certo? Então, se o delta for positivo, quer dizer o quê? Que ele intersecta o eixo x em dois pontos, tá? Esse ponto e esse. Aqui é o eixo x, intersecta em dois pontos. Se o A for positivo, ele vai ser assim. Se o A for negativo, ele vai ser ao contrário, mas sempre tocando em dois pontos em x. Isso se o delta for maior que zero. Se o delta for igual a zero, quer dizer que só tem uma raiz. Então, quer dizer que ele só vai tocar o eixo x em um ponto. Ó, um ponto só no eixo x. Se o A for positivo, concavidade para cima, tocando uma vez só no eixo x. Se o delta for se o A for negativo, concavidade para baixo, tocando uma vez só no eixo x. Ok? E se o delta for negativo? Se o delta for negativo, quer dizer que essa equação não tem raízes reais. Então, não intersecta o eixo x. Então, ela não vai tocar aqui no eixo x em nenhum ponto. Ela vai estar aqui, ó. Aqui, se o A for positivo, e assim, se o A for negativo. Certo? E aí, agora a gente vai estudar os sinais das funções, tá? Eu tenho a primeira função, f de x igual a 3x² mais 6x. O A é menos 3, certo? O B é 6 e o C não tem, então é zero. Então, a fórmula de delta b ao quadrado menos 4ac ficou 6 ao quadrado menos 4 vezes menos 3 vezes 0. 6 ao quadrado dá 36. Isso daqui vai dar 0. Então, delta é 16. 36. Se o delta é 36, quer dizer que o delta é maior do que 0. Certo? E quando o delta é maior do que 0, ó, ele intersecta o eixo x em dois pontos. Então, vamos lá. Agora, vamos para Bhaskara. Por quê? Porque a gente precisa saber quais são essas raízes, certo? Então, a gente tem menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, vai ficar menos 6, que é o b, mais ou menos raiz de 36, que é o delta, dividido por 2 vezes menos 3, que é o a. Então, vai ficar o x1, que é menos 6 mais 6, dividido por 6, que vai dar 0. E menos 6 dividido por menos 6, que vai dar 2, certo? Então, a gente achou 0 e 2 como raízes dessa função. Se 0 e 2 são as raízes dessa função, agora a gente vai estudar o sinal. Como assim? A gente vai chegar aqui e vai fazer um eixozinho x, certo? E aí, a gente vai ver, primeira coisa, concavidade para cima ou para baixo? Olha para o A. O A é positivo ou negativo? O A é negativo. Se o A é negativo, então a concavidade é para baixo. Então, eu coloco aqui concavidade para baixo. Concavidade para baixo, esse daqui é o eixo x, certo? Concavidade para baixo, então, ele toca em quais pontos? Dois pontos, né? O 0 e o 2. Então, vou marcar aqui o 0 e o 2. Como ele está com a concavidade para baixo, quer dizer que ele é negativo aqui nessa parte, tá vendo? E nessa parte. E esse pedacinho só aqui, que ele é positivo.
Então, ele é positivo no intervalo aberto de 0 até 2. Aberto. Por que aberto? Porque se fechar, eu estou incluindo 2. E quando eu fecho, quando eu incluo 2, quer dizer que é 0. E eu só estou pedindo a parte positiva. Então, é aberto em 0 até aberto em 2. Certo? E em que ponto ele é negativo? Nesse ponto aqui, ó. De menos infinito até aberto em 0, unido a aberto em 2 até mais infinito. Nesse pedaço aqui, ele é negativo, e nesse pedaço aqui, ele é positivo. Esse é o nosso estudo de sinais, certo? Outro exemplo aqui, ó. Uma equação completa, tá? A gente tem x² menos 8x mais 16. A função f de x igual a x² menos 8x mais 16. Primeira coisa, quem é A, quem é B e quem é C nessa função? O A é 1, porque não tem ninguém aqui, então é sempre 1. O B é menos 8 e o C é 16. Então, vamos lá. B² menos 4ac, aqui é só conta, raiz deu 0. Opa! Se o discriminante deu 0, a gente vai aqui para a tabela, ó. Intersecta o eixo x em apenas um ponto. Ou seja, eu já sei que vai ter só um resultado aqui em Bhaskara. Então, vamos lá. Menos b mais ou menos raiz de delta. Raiz de delta, 0. Raiz de 0 é 0, ok? Então, ficou o menos da fórmula e o menos do número. Ficou positivo. Então, ficou 8 dividido por 2, que deu 4. Então, quer dizer que ele vai tocar só no ponto 4, ok? De x. Então, a gente faz aqui a retinha. Então, isso quer dizer o quê? Ele vai ter algum ponto negativo? Óbvio que não. Ele toca aqui no ponto 4 uma vez só. E ela vai ser uma função totalmente positiva. Então, vai ser positiva para qualquer x pertencente a R. Certo? E com isso, a gente termina essa parte de estudo de sinais. E agora é só praticar.